Marcos, capítulo de número 16. Uma alegria poder estar aqui pela primeira vez, conhecer esse servo de Deus, pastor Mário, a sua esposa Renata, Deus abençoe a esta casa. Uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Eu sou casado há 22 anos, a minha esposa não pôde estar comigo hoje. Ela começou um curso durante 10 quintas-feiras. Eu tenho um filho de 17 anos, Samuel, que também trabalha ativo na igreja. Eu faço parte da IMAF, da igreja pastoreada pelo pastor Adson Belo, pastor Alba Belo. Trago o abraço do meu pastor aqui, ao pastor Mário, o abraço da nossa pastora. Estou em trabalho lá e Deus está sendo glorificado, amém? Marcos, capítulo de número 16, Deus abençoe o Júnior, a Jéssica, ali a Regiane, o Anderson, minha tia que está ali. Jesus é bom. Marcos 16, o versículo de número 15. Glória a Deus. Diz assim o texto: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Podeis tomar assento, queridos. Meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido, que traz a narrativa de uma ordem que Jesus dá aos discípulos. E esse fato acontece após Jesus ressuscitar. Esse é o terceiro dia da ressurreição. Esse é o dia que Jesus é assunto, que Jesus vence a morte, que Jesus cumpre o que havia dito, conforme a narrativa dos evangelhos. Mas eu gosto dessa perspectiva de Marcos, porque entre todos os 4 evangelhos é o único texto, é o único livro que traz uma riqueza de detalhe nessa ordem que Jesus dá aos seus discípulos para que eles vão. Perceba que esse ide não é uma perspectiva de uma possibilidade de uma rejeição dos discípulos, de um questionamento: por que eu tenho que ir, para que eu vou? É uma ordem que Jesus dá aos discípulos, que Jesus sabe que os discípulos são capazes de entregar, de cumprir a ordem que foi dada. Perceba que a gente fica analisando esse texto e tentando descobrir qual é o cenário que Jesus entrega essa ordem. Na leitura, parece que Jesus está numa aula de discipulado. Está numa sala dando essas últimas instruções aos discípulos antes de ser assunto aos céus. Então ele chama os seus discípulos, na perspectiva nossa humana, de uma leitura lisonjeira, rápida pelo texto. Parece que Jesus está dando as últimas ordens. Parece que Jesus está motivando os discípulos e dizendo: agora vocês precisam ir e preguem o evangelho a toda criatura. Parece que o cenário é um cenário de preparação, mas não. É um cenário para os discípulos, é um cenário que não é favorável para o cumprimento de uma ordem. É um cenário que não há probabilidade de cumprir essa ordem. É um cenário totalmente adverso daquilo que eu recebo. E detalhe, é Jesus ressuscitado no terceiro dia,
como ele havia dito: eu vou morrer, é preciso que o Filho do Homem padeça, que sofra na mão dos homens, morre, mas ao terceiro dia vence a morte. É esse o terceiro dia, é o dia da ressurreição. Se fosse para nós, pentecostais, se Jesus tivesse ressuscitado na nossa era, nos nossos dias, e subisse a essa plataforma dizendo: ó, eu acabei de ressuscitar, vocês viram, vocês sabem, eu venci a morte, elas foram no sepulcro e não me encontraram, eu estou dando uma ordem a vocês, como seria nosso culto? Vou perguntar de novo, se você é pentecostal, como seria o nosso culto? Eita! Seria oculto, a gente não sabe quem ia cantar, se ia ter louvor, se alguém ia marchar, eu não sei se eu estaria ainda de paletó, não sei se eu estaria de sapato, eu sei que eu já estaria correndo, eu nem ouviria o restante da ordem, só de ver quem está falando comigo, eu já me arrepiava, só de ver quem me deu a ordem, eu já estava com vontade de correr, porque a gente vem para um culto como esse aqui, parece que alguns estão esperando alguma palavra mágica, sair dessa tribuna, até porque alguns vieram para assistir culto. Eu não vou te recriminar, não, até porque eu não vim para assistir culto, não. Sabe por que eu não vim para assistir culto? Porque aqui não é cinema, aqui não é um teatro, aqui é uma casa de adoração. Eu vim aqui para prestar culto, eu vim aqui para levantar a minha mão da glória. Quem veio comigo? Eu vim aqui para dizer que Jesus é bom, eu vim aqui para dizer: diabo, você perdeu, você achou que eu não ia para o culto hoje, deu tudo errado, contratos não foram assinados, ligações que mexeu com o meu emocional, era para eu ficar em casa no sofá, tomando um açaí, dizendo: acabou, só que eu decidi vir para o culto, atravessei a Dutra, cheguei aqui hoje, não é para ficar esperando nada, eu vou levantar a minha mão e vou dizer: o Senhor é bom. Satanás, você perdeu, a minha casa está de pé, o meu filho está curado, a minha esposa está de pé, porque quem cuida da minha casa é o Senhor. Perceba que o cenário que Jesus dá a ordem de ir é um cenário totalmente fora da cogitação humana. Voltando para o capítulo 16, o versículo 9, Jesus vence a morte, mas antes de vencer a morte, ele está morto no sábado, ressuscita no domingo de manhã. As mulheres vão até o sepulcro, capítulo 16, o primeiro versículo. As mulheres vão até o sepulcro, e elas vão até o sepulcro preparar o corpo. Vai até o sepulcro com azeite, para preparar, para untar o corpo, para ungir, todo o cerimonial cultural que havia na época. Mas, ao chegarem no sepulcro, elas preocupadas, quem iria remover a pedra? Veja que elas estão indo para um lugar que Jesus não deu a ordem para ir. Mas por que elas vão? Porque quem morreu é alguém que incentivava elas, alguém que gerou expectativa nelas. Quem morreu é alguém que gerou esperança nelas, alguém que deu um chão para elas pisarem, que mexeu com elas. Agora essa pessoa morreu, saiu de perto aquela estrutura emocional, psicológica não existe mais. O medo toma conta, a dor da perda toma conta. Então elas decidem ir ao sepulcro para pegar o corpo daquele que já não estava mais lá, porque ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou viver, eu não estarei lá. Mas elas foram lá por causa da dor, por causa da perda, por causa do sentimento de abandono. Por isso que eu venho como um profeta de Deus dizer para você: toma cuidado para que a dor não te empurre para sepulcros. Tem muita gente que, Júnior, diante da dor, diante da perda, diante de uma porta fechada, pastor, toma decisões de ir até sepulcros. Como assim, André? Diante da perda, diante de uma possibilidade de uma porta fechada, de um emprego que se vai, você fica preocupado, paga aluguel. Só que o Espírito Santo disse: eu cuido da tua casa.
Da tua casa eu cuido, não vai faltar pão, não vai faltar nada. Eu te sustentei até aqui. Esse emprego que você tem não é mérito teu, é graça. Foi eu quem abri a porta, só que agora a porta fechou. E o que você faz? Chega no âmbito do desespero, Paulinha. A gente toma atitude precipitada. Vai para sepulcro. Alguns vai para alguns sepulcros chamados agiotas. E chega para um sepulcro chamado agiota e fala: rapaz, meu aluguel está vencendo. Eu tenho um convênio para pagar e eu não posso ficar sem convênio. O senhor me ajuda por causa da dor. A dor está empurrando para sepulcro. Pessoas que perdem relacionamentos, amigos, e as coisas começam a ir ladeira abaixo, mas você é um crente, lavado, remido pelo sangue, andou com Jesus, já subiu na plataforma, cantou, Deus te usou profeticamente, só que agora é o tempo mau, é o tempo da dificuldade. E qual é o comportamento? Ir atrás de sepulcro, ir pegar conselho de sepulcro, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu não sei para onde ir. Aí o sepulcro começa a entrar na tua vida conjugal, começa a dizer para você: rapaz, se eu fosse você, separava dele. Você não está vendo que isso aí não vai dar em nada? Você está na igreja há tantos anos, nada mudou. Se eu fosse você, sai fora. Não, você não nasceu para sofrer. O sepulcro começa a te dar conselho para que você tome decisões precipitadas. Só que o que eu acho maravilhoso na graça, o escândalo absurdo da graça, é que mesmo diante do sepulcro, no lugar de morte, a graça é estabelecida para cuidar da tua vida. Eu sei que você não está bem, eu sei que você está mal, a dor está te empurrando a tomar atitude precipitada, você está pegando o conselho de quem não era para pegar, você está fazendo amizade para quem não era para ter, você está no hall de relacionamento no WhatsApp para quem não era para ter, tem pessoas que era para ficar longe da tua vida e você está colocando na mesa para tomar café. Só que aí a graça de Deus é estabelecida e alguém aparece dizendo: você está nessa amizade por quê? Você não sabe que Jesus está vivo? Você está tomando dinheiro emprestado por quê? Você não sabe que Jesus que cuida da tua casa? Você está conversando com a agiota por quê? Você não sabe que é Deus quem cuida da tua família? O Senhor nunca deixou você abandonado. A graça é estabelecida. O anjo aparece para ela e diz: o que é que você procura entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Era ele dizendo: para de graça, enxuga essa lágrima, tira esse medo, porque ele está vivo. Se ele está vivo, eu tenho perspectiva. Se ele está vivo, a minha esperança está viva, e a minha esperança se chama Jesus Cristo. Só quem crê nessa palavra, levanta a tua mão e dê um brado de glória. Cuidado com a tua dor, cuidado com o seu momento mau, cuidado com a dificuldade que você passa, porque até para passar pela dificuldade, o pastor já disse aqui, a gente precisa ter equilíbrio. Para passar pela dificuldade, eu me lembro uma certa feita, eu já contei isso, o Júnior estava presente numa igreja, eu trabalhava numa empresa que eu amava, era o meu sonho. Eu não vou dizer meu sonho porque era muito além do meu sonho. E trabalhei nessa empresa e era uma maravilha, fui supervisor lá, e era algo assim fora do meu vocabulário, era muito alto. E eu falava, todo dia eu ia trabalhar parecendo que eu estava indo para a igreja. O gerente não se vestia tão bem como eu me vestia. Eu trabalhei no Senac. Para muitos é muito pouco, mas para mim era um absurdo de maravilhoso lá. Fiz todo tipo de treinamento, até um dia que eu em oração, aquela coisa, né? Em oração, propósito de jejum, o Espírito Santo grita na minha alma: você vai ser mandado embora, vou te tirar de lá. Eu levantei e falei: Satanás, eu te repreendo. O sangue de Jesus tem poder. Não, isso não é de Deus não. Chamei minha esposa, porque a gente precisa comunicar, né? Até essas loucuras a gente comunica. Chamei minha esposa, falei: filha, eu estava em oração. Ela falou: falei: então, estava em oração e você não sabe o que Deus falou comigo. Ela: o que foi? Que eu vou ser mandado embora do Senac. André, repreende
repreende isso, porque nosso filho está aqui, a gente faz compra, a gente tem tudo, André, nessa empresa. Você vigia, você anda direito, você toma cuidado, faça as coisas certas, eu vou entrar no propósito. Eu olhei para ela e falei, filha, foi ele que falou que vai fechar a porta. Ela não trabalhava, eu mantinha ela dentro de casa, era uma maravilha. Eu chegava, minha esposa estava bela, não tinha cabelo esvoaçado, irmão. Ela estava bem emocionalmente. Ela estava bem emocionalmente, ela estava diva. Eu chegava todo dia, pastor Mário, às 9 horas da noite, depois da faculdade, a minha esposa maravilhosa, janta pronta, casa bem, mas o mais importante era ver o sorriso, a leveza dela. Só que quando eu disse, passei a notícia, ela deixou de dormir, ela deixou de fazer comida, irmão, ela se atribulou. E chegou o dia de eu ser mandado embora. Eu não acreditei. Aí chamou um, chamou outro, aí me chamou, André. E aí a gerente, 2 dias antes, uma supervisora me chamou, porque eu ia receber uma promoção. E 2 dias antes era a minha vontade de entrar naquele setor. Eu entrei e o Espírito Santo falou assim, você não fica aqui. Irmão, sabe que eu não acertava nada do serviço? Não acertava nada. Ela falou, André, o que está acontecendo? Você é tão assim. Eu falei, sei não o que está acontecendo. E eu sabia. E eu falei, não é possível. Depois passou os dias, o gerente me chama, André. Ele fez assim, vocês querem falar alguma coisa? Aí ele falou assim, falar o quê? Não tenho o que falar para ele. André, e eu comecei a rir. Parece que Deus estava do lado do gerente fazendo assim, ó, te falei, te avisei. E eu olhei para o gerente e falei, pode falar. E ele, André, rapaz, você é bom, poxa, está aqui ó, a carta de demissão. E eu falei, assino onde? E comecei a rir, irmão. Aí ele falou assim, André, antes de você assinar, você está rindo por quê? E eu falei, porque eu já sabia, mas está tudo certo, vocês não vão entender. Onde eu assino aí, vai me dar tudo, vai me pagar tudo? Vai, André, tudo certinho. Você tem alguma coisa para falar? Eu falei, não, só quero agradecer, obrigado, Deus é bom. Deus é bom, André, você está perdendo o emprego. Falei, Deus é bom. Aí eu saí, irmão, quando eu fechei a porta, eu falei, Senhor, o senhor está doido? Começou a bater aquele negócio, aquele desespero. Eu falei, Senhor, não brinca não. De vez em quando o senhor é meio engraçado, mas o senhor brinca com coisa séria. Senhor, e agora? Meu Deus, tem misericórdia, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Irmão, sabe aquela fase do dia mal? Eu recebi um profeta na minha casa, tudo assim, ó. Recebi um profeta na minha casa. Eu tinha acabado de conquistar a minha primeira casa. E aí um profeta foi na minha casa, que a gente estava dando suporte para um casal que estava se separando. E a gente estava aconselhando o casal. E aí eles foram para a minha casa. Aquele grupo de amigos que oram. E aí ele foi para a minha casa e ele ficava olhando a minha casa assim. E ele disse, André, que bonita a sua casa. Eu falei, rapaz, Deus é bom, graças a Deus. Né, hoje eu não pago aluguel, estou pagando a minha casa. É bom, Deus tem cuidado da gente. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha só o amigo profeta. Ele olhou para mim e disse assim, pois é, André, você vai sair daqui e você não vai levar alguns móveis, você vai sair daqui no susto. Eu olhei para a cara dele assim, sabe quando você arma o soco, irmão? Diante de Deus eu armei o soco assim, eu falei, o diabo está usando ele. E eu oro com esse cara quase toda sexta-feira do ano. Esse cara vem falar que eu vou perder minha casa. Eu olhei para ele e falei assim, Rafael, vamos fazer o seguinte, varão. Pega esse cara que está aí chorando e vaza da minha casa vocês dois. Mas falei sério. Eu falei, não aceito isso não, cara. Isso aqui é minha casa, irmão. Eu chorei para ter isso aqui. Agora você vem falar que Deus vai me tirar daqui e eu vou deixar móveis, vou sair daqui às pressas. Irmão, passou 3 meses. Recebi uma carta, saí vazado. Deixei sofá, deixei rack, deixei armário de cozinha desesperado. Fui morar na casa da minha avó num quartinho. Mas pode falar uma verdade? Na outra semana eu tinha agenda de pregação. Não tive tempo de questionar. Fui com um paletó porque eu não tinha mais. Eu não vou dizer porque que eu estou dizendo isso, porque é Deus que está conduzindo. Eu fui colocar meu paletó num cabide que tinha no quarto da minha mãe.
A Regiane já foi lá. No quarto da minha mãe, e o cabide era o varão da cortina, e eu colocava meus ternos. E naqueles dias, parece que Deus falou para minha avó assim, ó, só frita peixe. Irmão, era só peixe que a minha avó fritava. E eu falava, Deus, eu tenho que pregar cheirando a peixe. Jesus, teu sangue tem poder, não dá, Senhor, me ajuda. Aí vestia o terno, ficava assim, irmão, ó. Mandava lavar, mas no outro dia, peixe. Aí lavava o terno. Quando eu chegava, os irmãos assim, Pai do Senhor, varão, o senhor que vai pregar? Eu falei, sou eu, varão. E eles olhando, falaram, varão, é uma fase que eu estou passando. E no ambiente que eu estou, só tem peixe lá. Então meu terno vai ficar com um cheirinho, um pouco de gordura de peixe, mas me ajuda aí. Não, varão, fique em paz, essas fases é complicada. Eu falei, Irmão, perdi emprego, perdi minha casa, perdi carro. Mas olha isso aqui. Nunca faltou. O cenário do ide e pregai, é esse. O cenário que Jesus aparece e fala, ide e pregai, é esse. Porque Deus, quando dá uma ordem para nós, Ele não dá uma ordem para nós olhando para o nosso cenário. Porque o cenário para Deus que eu estou vivendo, pouco importa. Ele olha para dentro de mim e diz, você é capaz, diante da tua dor, diante da perda, diante da dificuldade, você é capaz de se levantar e cumprir o chamado que eu estabeleci sobre você. Então tem momento que Deus estanca do nosso lábio, dos nossos lábios, a murmuração e dizer, eu não posso. Deus diz, você pode. Se levanta e vai. Se posiciona e vai. Não murmura, porque eu sou maior que a tua dor. Eu sou maior que a tua perda. A tua perda tem nome, mas quem fala com você, quem te chamou, não errou na escolha. Eu sei quem eu chamei e eu estou dizendo para você, se posiciona mesmo diante da tua dor e cumpra o teu chamado. Sem contar que eu perdi minha filha. Perdi casa, perdi carro, perdi emprego e perdi filho. O cenário do ide é um cenário de dor. Perceba que Maria, Jesus aparece para Maria Madalena e diz assim para ela, chama agora meus irmãos, os discípulos, e diz para ele que eu estou vivo. Jesus não perguntou, e é maravilhoso esse texto, porque os outros evangelistas, pastor, eles não relacionam a reputação de Maria. Só Marcos evidencia dizendo, Maria, aquela que tinha 7 demônios. Mateus não fala isso. Lucas não fala isso. João não fala isso. Só Marcos dá esse detalhe. É a Maria que tinha 7 demônios. É essa mulher que Jesus aparece e diz, vai lá e fala para eles que eu estou vivo. Ela tinha 7 demônios, foi liberta por Jesus, passou pelo processo da libertação e recebe uma palavra profética. Você. Ela chegou para os discípulos e disse assim, meninos, Jesus está vivo. Ele vive. Ele morreu, mas ele apareceu para mim e mandou falar para vocês que ele está vivo. Sabe o que eles disseram? Está de brincadeira. Você estava endemoniada ontem. E não era só um demônio, Maria, você tinha 7. Era uma legião que estava em você, Maria, você era terrível. Agora você vem falar que Jesus aparece para você. Eu sentei na mesa com ele, Maria, não apareceu para mim? Maria, você não podia sentar na mesa, você não podia ficar perto dele. Agora você vem falar porque eles olharam não para o peso da mensagem. Eles olharam para a reputação. Só que Jesus pouco se importa com a reputação, porque ele sabe quem chama.
Ele sabe quem ele comissiona, e ele sabe para quem ele entrega uma palavra profética. É por isso que você não pode olhar para um irmão que chegou na igreja há 6 meses atrás. Aí você vai ficar olhando, você está na igreja há 150 anos, mas você fica criticando, que som alto, eu não suporto esse som alto, essa igreja é muito escura, eu não aguento essa igreja muito escura. Aí alguém entrou na igreja, está 6 meses, aí ele fala em língua estranha, ele levanta a mão, aí ele diz, Senhor, faz aqui. Aí ele chega para o pastor e fala, pastor, o que o senhor quer que eu faça? Aí Deus olha para ele e fala, opa, eu vou colocar sobre ele, eu vou dar uma palavra nele. Aí Deus dá uma palavra para alguém que chegou ontem, você está aqui há 150 anos, aí Deus começa a usar ele, Deus começa a usar ela, aí os críticos começam a dizer, eu estava aqui há tanto tempo, nunca me chamou para uma oportunidade. É lógico, porque você está olhando para a reputação, e você deixou de olhar para o peso da mensagem que ele carrega. Olhou para a reputação de Maria. Aqui, você, fala a verdade. Se alguém chega para você e fala, meu filho, assim diz o Senhor, e você conhece. Estava no tráfico há 3 meses atrás. Estava na balada, vivia aqui. Aqui era uma casa de show, né? Vivia aqui. Agora ele entra aqui no manto. Aí chega para você e fala, assim diz o Senhor. Você vai crer. Fala a verdade. Você sabia que estava endemoniado? Estava cheio do cão há 3, 4 meses atrás. Chega para você hoje. Deus mandou te dizer. Fala a verdade. Fala a verdade. Tu vai crer? Ou você vai falar, Senhor, não brinca, Senhor. Eu conheci, na casa dele era só funk, Jesus agora está profetizando para mim. Senhor, na casa dela era só funk, Senhor, eu via como ela andava. Agora olha como é que ela está andando, vem profetizar para mim. Eu estou na igreja, eu estou na oração, estou na consagração. É justamente isso. Porque Jesus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele não pede permissão. Entregou a palavra para Maria. Maria foi e entrega para eles. Eles olharam para ela e disseram, você está de brincadeira, Maria? Você já cansou de ouvir o caminho de Emaús? Quem já viu aqui essa história de caminhos de Emaús? Eles dois saíram do caminho por conta dela. Saíram do posicionamento porque não suportaram ver uma pessoa que para eles tinha que ficar mais 2 anos no banco. E agora está profetizando. Ele disse, está de brincadeira, eu vou sair dessa igreja, está mó bagunça. Está mó bagunça, por quê? Porque o pastor está colocando qualquer um para falar. Não, eu estou aqui há 1000 anos, fiz teologia, fiz mestrado, fiz isso, fiz um monte de IA, e até agora nada disso aí está começando agora, já está falando. Estou saindo fora, saíram. O texto diz, Marcos diz que Jesus mudou, se transfigurou e apareceu para eles. Por que Jesus se transfigurou? Porque tem gente que só conhece Jesus no ritual do culto. Tem gente que para sentir, pastor, tem que vir para a igreja. Júnior, tem gente que para sentir o arrepio tem que vir para cá. Só vai sentir o negócio se vir para o culto. Saiu do culto, não canta, não prega, tem que ter microfone na mão. Aí o texto diz que Jesus se transfigurou, apareceu normalzinho. E ele estava como? Está de brincadeira. E Jesus apareceu, o que foi? Não apareceu com roupa de crente. Não apareceu celestial, apareceu normal. Se Jesus te recepcionar numa padaria, tu vai sentir alguma coisa? Se Jesus te recepcionar no trânsito, parar do lado, ou se Jesus até mesmo dar uma seta e não entrar. Varão, responde aí. Ou é só no culto que a gente fala sobre posicionamento? Porque fora do culto, fora do ambiente do culto, fora dessa coisa maravilhosa, a gente conhece. Jesus se transfigurou e disse, o que está pegando? Eles disseram, o senhor não sabe dar nova não?
O Jesus Nazareno que morreu, ressuscitou, e ele disse que ao terceiro dia ia aparecer, ia voltar, e até agora nada, e é hoje o terceiro dia. E detalhe, viu, ô forasteiro, ele apareceu para umas mulheres, tá de brincadeira, e ó, ela estava endemoniada com 7. Falou com ela e não falou com a gente. O senhor me pergunta o que está pegando? Aí Jesus parou e disse assim: é mesmo, é? Ele disse isso, era Jesus falando com ele. Era Jesus falando com eles, varão. Só que Jesus estava no caminho de uma churrascaria. Eu estou configurando para nós aqui. Jesus estava no caminho do cinema. Porque a gente só vai falar mal da congregação quando a gente se encontra para ir no cinema. Mano, você viu aquele culto? Tá de brincadeira, cara. Não estou aguentando mais, mano. As coisas não mudam, meu. A gente já dá ideia. A gente dá ideia, as coisas não avançam, as coisas não vai, não flui, não acata nada do que eu falo. Aí Jesus aparece nesses negócios. Jesus aparece nesses encontros malucos. Aí Jesus fala: o que está acontecendo? Aí Jesus: é mesmo, vocês não quereram o que ela disse? Não. Só que eu aprendi pelo texto que Jesus desceu no caminho de Emaús para conversar com eles, não porque eles saíram. Porque se não fosse a graça, Jesus matava. Eu vou falar de novo, se não fosse a graça, Jesus matava. Jesus não fica nessa de ficar: ô bebê, não sai, meu amor. Ô chuchu, preciso tanto de você aqui, gatinho. Vai. Só que a graça é tão estabelecida que Jesus desce no campo da murmuração. Eles testificam que saíram porque ela disse. Aí Jesus desce, não por causa deles. Jesus desce para credenciar o que ela disse. Porque foi ela que falou que ele está vivo. Só que eles não creram, Anderson, porque ela tinha 7 demônios. Eles não creram porque a reputação foi na frente da mensagem. Só que a mensagem é mais poderosa do que a reputação. Porque a mensagem não olha o cenário que eu moro. A mensagem não olha quanto eu tenho na conta. Jesus não olha para ver se eu tenho teologia ou não. Se ele decidiu me escolher, eu posso morar num casebre, alguém pode morar no Alphaville. Se você carrega a mensagem, ele está olhando para você, não é para o seu estado geográfico. Ele olha para você e diz: prega. Você não tem que ficar preocupado com a reputação, se vão te aceitar, se vão aplaudir você. Não. Se você tem convicção de quem você é, quem te chamou, e se você carrega a mensagem, fica tranquilo. Faz a obra de Deus e deixa que Ele desce para justificar aquilo que sai da tua boca, aquilo que sai da tua mão. Tem muita gente procurando aceitação, procurando aplauso. Oh, meu irmão, se você tem convicção do peso da mensagem que você carrega, não queira aceitação. Não fica preocupado com elogio. Apenas segue teu caminho e deixa que Jesus vem dizendo: foi eu que levantei. Foi eu que levantei, foi eu que tirei lá do tráfico, foi eu que tirei da balada, foi eu que dei um banho da graça dele, o meu sangue está sobre ele, foi eu que levantei o casamento dele era para acabar, não acabou porque eu cheguei, agora eu que estou usando, eu que levanto, é eu que dou o microfone, sou eu quem tiro, sou eu que abato, sou eu que levanto, eu uso quem eu quero, na hora que eu quero, como quero, sou eu que estou na vida dele, e você quietinho. Eles não creram nessa palavra. Aí Jesus desce. Jesus aparece para eles. Mas olha o cenário que eles estão. O texto diz que eles estavam atemorizados, com medo e desacreditados por causa daquilo que Maria falou. Eles não acreditaram no que ela disse. Ficaram amedrontados com medo, depressivos, mal. Aqueles que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, que viram coisas extraordinárias através de Jesus, eles não creram. Viram Jesus ressuscitar o filho da viúva, não creram. Só que agora Jesus aparece. Irmão, se fosse você,
Jesus sendo líder de liderados medrosos, que não acreditaram na mensagem que alguém, na perspectiva deles, não tinha capacitação para entregar a mensagem, recebe uma mensagem profética, autoritária da parte de Deus, e aí eu recebo aquela mensagem e desvalorizo a mensagem por conta de quem está entregando. Jesus aparece para eles e dá uma sabonetada. O texto é enfático, Jesus dá uma bronca neles. Poxa, eles estão com medo. Como é que seria a abordagem? Filhinhos, não teria que ser com mais amor, irmão? Fala a verdade. Acabaram de perder, tão tristes, tão chateados, preocupados. Jesus usou uma ex-endemoniada. Tinha só sete. E aí Jesus aparece e diz, ide e pregai. Só que o cenário do ide, irmão, foi primeiro dar uma bronca. Jesus dá um grito na sala. Jesus aparece chutando tudo. Vocês estão pensando o quê? Para não crer na palavra. Então eu tinha que fazer uma campanha para vocês crerem. Tinha que ter então um ritual de subir o monte para vocês acreditar. Cadê a fé de vocês? Arrebenta. Depois do arrebento não podia ter uma coca. Depois da bronca não podia ter uma mesa. Aí Jesus dá um grito: ide pregai. Irmão, Jesus é engraçado demais. Eu não sei você, mas eu olhando para esse texto, pastor Mário, eu falo, não é possível, acabei de tomar uma bronca. E ele me dá uma ordem. Irmão, depois que você toma uma bronca, recebe uma ordem, você vai cumprir? Ou você vai ficar questionando? Ele tinha que primeiro fazer uma cariação, para ver como é que eu estou. Tinha que fazer uma cariação, porque eu não estou bem. Ativou a minha ansiedade, tocando pandeiro sem pandeiro na mão. O que Jesus pensa que eu sou? Acha que eu sou um boneco? Tem coração aqui. Ele dá a ordem, ide pregai. Se colocar a mão no fogo, não vai queimar. Se beber alguma coisa mortífera, se beber, não vai fazer mal algum. Depois que ele fala isso, irmão, depois da bronca, ele sai de cena. Para piorar, Jesus sai de cena. É muito, irmão, isso aqui é cômico. Porque além de eu receber uma bronca, como eu recebia do meu tio, antes do meu tio me bater, meu tio Elcio, ele me dava uma bronca. Ele falava assim, André, você vai apanhar, porque você é o mais velho. Vocês são em 5, André. Você vai tomar uma surra agora. Só que, irmão, antes dele me bater, ele me dava um sermão de meia hora. E eu ficava ouvindo aquele sermão, eu falava, agora acabou, né? Aí ele vinha, dava 10 chineladas com Raider, daquela grossura. E o Raider tinha uns furos ainda na ponta, aquela desgraça. Tinha uns furos, ficava marca na perna, irmão. E nós negrão, ficava tudo cinza, irmão. Parecia jogo da velha aqui, E aquela pancada comia. E eu achava, e depois ele falava assim, agora eu vou sair e limpa a casa. Sabe como é que eu limpava? Eu quebrava uns 3 rodos. De raiva. Agora pensa Jesus, dá ordem de ir pregai a toda criatura. Porque eles não acreditaram numa palavra profética. Só que Jesus não olhou para eles no momento. Jesus sabe, eu sei que você é capaz. Você tem que parar de graça, porque eu coloquei em você. Eu não errei em te escolher. Até porque, olha irmão, olha só o que Jesus está dizendo. André, eu não errei na escolha. Eu não errei na escolha. Antes de escolher você, eu fui orar. Então eu orei para escolher vocês. Eu não errei. O momento de vocês não define vocês. Eu sei quem são vocês. A dor não é maior do que eu. Por isso que eu estou dando a ordem. O momento de luto não pode ser maior do que eu. A perda não pode ser maior do que eu. A perda do carro não pode ser maior. A perda do emprego não pode ser maior. Eu dei uma chamada para vocês. Eu dei um sacerdócio para vocês. E a dificuldade não pode sobrepor aquilo que eu estabeleci sobre vocês. Vai, prega. E Jesus se ausenta. Quando ele se ausenta, irmãos, é ele dizendo, eu sei que a humanidade de vocês vai gritar agora de raiva de mim, mas não tem problema,
eu sei quem eu chamei, eu vou dar as costas porque eu sei que vocês vão cumprir. Jesus sai de cena. Eles olham um para o outro e falam: a gente não tem tempo para chorar. A gente não tem tempo para reclamar. André, sai do WhatsApp. Natanael, sai do Instagram. Não adianta colocar se sentindo chateado. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo para colocar o emotion lá de chorinho. Não dá tempo para a gente ficar recebendo massagem no ego. Que foi, meu amor? Você carrega uma missão. A dor não pode ter o poder de te parar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: para de graça. Jesus não errou na escolha. Para de fazer biquinho, para de fazer coisinha. Ah, eu vou sair da igreja. Vai nada, para de graça. Desarma essa mala, arranca essa carta, joga essa carta fora. Essa carta de saída da igreja, você não vai sair nada. O céu está dizendo: foi eu quem te trouxe para cá, porque eu vou estabelecer algo sobre a sua vida. Eu preciso de você, não dependo. Eu preciso de você na minha obra, porque eu tenho coisas extraordinárias para fazer nesse lugar, e eu quero usar a tua vida. Se levanta, se posiciona e prega. Se coloque sobre os seus pés.